como sempre, traz o abraço da nossa casa espírita, o Centro Espírita Leon Denis, nesse intercâmbio fraterno entre nós, não é? Porque Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele diz, lá quando ele fala da constituição das sociedades espíritas, que os espíritas deveriam ser quais bons vizinhos, que se visitassem, se correspondessem, trocassem entre eles essas expressões de afeto. E o nosso companheiro altivo, né, desencarnado, mas assim sempre presente pelos ensinamentos, ele sempre nos passava, né, ressaltava esse aspecto, né, a necessidade dessa confraternização através do estudo, que é o ponto principal da doutrina espírita. A gente, eu sempre falo, né, que tema livre é uma dificuldade, né, porque muitas vezes alguns falam assim, mas às vezes já tem um estudo pronto. Pessoalmente, quem me conhece sabe, eu não tenho estudo pronto, né? Porque, dentro do meu entendimento, o estudo é pra gente, né? Então, cada oportunidade, cada escala é uma chance que a gente tem de orar mais, abrir o campo da mediunidade, né? Para perceber o que é para fazer e trabalhar também dentro daquele tema. E aí, até outra semana a gente não sabia o que era, né? E tudo isso, mas aí a Dona ligou e falou assim, foi laço de família. A gente tinha acabado de fazer a prece, né? E ser incluído nesse tema, que é um tema muito importante para todos nós. Para todos nós, né? No livro A Vida em Família, o autor nos diz que para aquele que escolheu o casamento, a vida em família tem uma importância muito grande. O livro foi escrito lá pela década de 50, 60, né? Hoje, a gente vê com muito mais amplitude que se o homem é um ser social, de qualquer maneira, nós vivemos em comunidade, vivemos em coletividade, né? E o outro, seja ou não, tenha ou não uma relação de consanguinidade, será a nossa família. A gente, a Tijuca, depois de Copacabana, né? É o bairro que tem maior número de idosos, então há uma quantidade muito grande de pessoas que moram sozinhas, né? E a gente vê como é que eu acho muito bonito isso, a evolução social, né? Desde mercados que vendem mini porções, e eu fui no mercado que tem lá e tem no Valqueiro, não é a mesma coisa, sabe? Tem uma especificidade ali, né? Inclusive até o próprio hortifruti tem especificidade, até restaurantes populares que oferecem o tipo de alimentação para aquela criatura que já está com a questão do colesterol, do triglicerídeo, tem, né? Então a alimentação é feita. Começando no horário cedo, 11 horas da manhã, vai ser. E aí as pessoas se reúnem, né? Conversam, falam com outras, e a partir dali já tem determinadas padarias que fornecem o lanche da tarde. Para quê, gente? Esse momento todo. É claro que alguém, o empresário, né? Ele tem o retorno financeiro justíssimo. Mas há também uma necessidade de esvaziar as clínicas psiquiátricas da questão da depressão. Porque contato social é necessário para todos nós. O Livro dos Espíritos, na questão 1016, fala isso, né? Amar e ser amado é necessidade fundamental do ser. E na vida e família, por incrível que pareça, é o ponto maior desse exercício do amor incondicional. Porque do lado de fora é fácil a beça, né? Do lado de fora, você convive um pouquinho, mas outro dia não convive, outro momento não. Na família, mesmo que não estejamos no mesmo ponto, mas agora então, através do celular, né? No instantinho a gente é localizado. Ainda há pouco mesmo eu estava ali, né? Me preparando para subir, e daqui a pouco meu cunhado ligou.
A gente não está próximo fisicamente, né? Mas aí no que liga, traz uma série de questões, aquela coisa toda, tá, tudo bem, a gente sábado vai estar junto, a pensar, etc e tal, e você tem que ter uma... E aí, porque aí a referência que eu tenho, né, são vocês mesmos, aquela questão toda. Então a gente necessita um dos outros. O Evangelho, no capítulo 16, ele fala isso. Nós nos precisamos. Isso é interessante, né? Porque às vezes eu acho que eu não preciso de ninguém. E aí eu até questiono a situação da família. Pra que isso, né? E o livro dos Espíritos, e a gente tem que ter a base, né? Sempre a codificação, quando na parte terceira, eu sempre escrevo um pouquinho, tá? Então, não sei se é essa ou essa que funciona. Quando fala da lei de sociedade, né? Capítulo 7. Ele vai nos trazer sobre os laços de família. Olha como os questionamentos são atuais, né? Ele começa a trazer uma ideia que é bem vigente naquele momento que a doutrina espírita, ela surge no momento grandioso do crescimento da cultura humana, né? A biologia começa a se desenvolver, a teoria de Darwin vai surgindo já depois do lançamento da primeira edição. Tanto que na primeira edição não tem os três reinos, né? A partir do momento que vê o conhecimento, Kardec começa a indagar sobre aquela questão. A psicologia começa a surgir, né? A sociologia, tudo, esse conhecimento humano começa a pipocar. A física, a química, a astronomia, tudo isso começa a se desenvolver. E aí, a gente começa a ficar muito inteligente, muito racional. Eu sempre brinco que havia, né, o período do realismo naturalismo, que coincide em Portugal, né, na França, né, no Brasil também, coincide com esse advento da doutrina. E aí, eles falam da negação de Deus. A ciência explica tudo. Essa história de hereditariedade e meio ambiente vem daí, né? A criatura ou é fruto da hereditariedade do meio ambiente. Existe uma obra de Luiz Azevedo, que é o Mulato, e ele é dessa corrente. Então é um rapaz de uma família aristocrática, mas ele é todo solto, ele é farrista, ele bebe, ele destoa daquele contexto familiar. E aí, lá no meio da fala, o Luiz Azevedo coloca na boca do personagem, explicando o porquê daquele comportamento tão surpreendente do rapaz. Também, quando criança, fora amamentado pelo leite de uma escrava. E os negros são assim, gostam de dançar. Observa, então ele, né, colocava a influência da amamentação para explicar o comportamento. E isso ele tem que falar para quê? Para ver o desafio de Kardec, gente. Você trazer a ideia de Deus, a ideia do espírito imortal no período em que estava traçando o materialismo, em que a explicação da ciência daquele momento estava envaidecendo as criaturas e procurando dar uma solução para o destino humano. E aí ele vem perguntando assim, ó, na 773, por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidado? O que é isso, né? O animalzinho está pequenininho lá, está havendo um cuidado muito interessante, mas daqui a pouco eles se desconhecem, né? Essa relação de parentesco acaba. E aí os espíritos falam que o animal não tem vida moral. Gente, isso é muito interessante. Vida moral.
Então, vida moral é um atributo do ser inteligente da criação, que é o homem. É um atributo nosso. Vida moral. Então, quando eu falo até fulano é imoral, essa coisa toda, não. Ele tem, né, uma vida moral baseada em princípios equivocados. Mas é característica do ser humano ter vida moral. E aí, porque o homem tem vida moral, né? Os animais não têm vida moral, a ternura da mãe pelos filhos é só o instinto de conservação para quê? Para preservar a espécie. É só isso. Para preservar a vida. Essa necessidade imensa que é a de viver, a fundamental de todo ser. É só para isso. Quer dizer, na verdade, o animal não educa o outro. Por que ele não tem vontade de educar? Porque o animal traz no instinto toda essa questão. Mas, no Discovery, tem um documentário, e já me falaram até que é possível entrar e baixar. É muito interessante, gente. Existe uma área na biologia, dentro da zoologia, que são os chimpanzólogos, que são aqueles cientistas que estudam os chimpanzés, que está botando o pessoal de cabeça em pé, né? Cabeça em pé. Por quê? Eles apresentam umas características um tanto estranhas. Mesmo sem ter contato com o ser humano, estando lá no estado nativo. Então eles acompanharam uma chimpanzé que teve o seu filhote, mas acabou de ter o filhote, já deixou o filhote para lá. E o chimpanzézinho acaba morrendo, né? De fome e porque cai os espinhos, não tem aquele cuidado. E aparece então a avó, quer dizer, a avó do chimpanzézinho, a mãe dela, passando para lá e para cá, sem falar nada, porque chimpanzé não fala, né? Passando para lá e para cá, né? Olha. Passa o tempo, ela engravida novamente. Está ali a mãe dela olhando. Quando nasce o chimpanzézinho, que ela vai levantar, a mãe faz ela sentar, pega o chimpanzé, põe no colo dela e esfrega no seio. Aí o chimpanzézinho começa a mamar. Quando ele acaba de mamar, que ela vai deixar, a avó, né, a mãe dela, coloca o chimpanzé aqui para ela carregar. E aí vai se observando, o animal vai crescendo. E o documentário fala lá, né, em inglês, até onde vai o instinto? E começa a vida afetiva. E a pergunta última é muito interessante. Estaremos diante de uma escola de mães? Porque o instinto é zelar pela própria cria. O chimpanzézinho não é cria dela, né? O chimpanzézinho é cria da filha. Como é que pode? E ela perceber a necessidade da filha ter cuidado. Olha que coisa interessante. E aí, a doutrina é maravilhosa. Quando diz que tudo se encadeia na natureza, né? Desde o átomo até o arcanjo. Olha esse encadeamento. Quando o nosso Miguel falava de Leon Denis, né, do Grande Enigma, ele fala maravilhosamente da lei circular, que é justamente isso, né? Essa questão da evolução, né? A gente vai evoluindo, passando pelos mesmos pontos, mas com uma experiência diferenciada. Então, dentro dessa questão da evolução da espécie, o chimpanzé, mesmo sendo chimpanzé, ele já está apresentando que a Terra está evoluindo, o estado superior, aquele chimpanzézinho lá da pré-história, daquela questão toda, né? Só a barata, segundo Emmanuel, continua a mesma coisa, né? Tem lá na caminho da luz, né? A barata de hoje é a barata pré-história, não evoluiu, coitado, né? Pois é o mesmo tipo, mas a gente vai ver no animal nessa evolução. E aí, por que isso? Porque Kardec diz que então algumas pessoas, observando que é natural ao animal deixar a cria entregue a si mesmo, se é natural, está na natureza, se está na natureza, é da lei de Deus, eles ficam pensando neles mesmos, né? Abandonarem os filhos, né? Achar
que os laços de família fazem parte da cultura e não de uma lei natural. É resultado de costumes sociais e não de uma lei natural. Então vamos testar por aí. E aí, sabe o que os espíritos falam? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas, que é a necessidade de progredir. Gente, isso é fantástico. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos, quer dizer, os laços sociais, constituem, os segundos laços de família, aliás, desculpa, constitui uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, laço de família é uma lei da natureza, porque sem laço de família, a gente não vai ter o estreitamento dos laços sociais. E a gente só vai se amar como irmãos se a gente tiver o exercício da vida em família. Olha que coisa interessante, gente. Mas aí vem a questão. Mas por que é tão difícil? Estou lembrando a nossa Lúcia Moreira, hoje no plano espiritual, né? Em que ela brincava com a gente assim, família, uma ideia genial de Deus. Só Deus podia inventar uma coisa para a gente crescer tanto. Porque não é brincadeira não é fácil. Não é fácil. Quantos de nós estamos aqui, ou encontramos a doutrina espírita, graças às dificuldades familiares? E aí a gente vem para botar o nome deles na caixinha. Hoje atrás até na mão, porque assim, gente, eu tenho um nome que eu não posso esquecer, porque a gente às vezes fica na casa espírita, né? Fala com outro, dois, vai ficar dentro da bolsa, né? Mas esses nomes assim eu já venho com ele na mão. Ela gostando para não esquecer, né? Chegar na casa espírita, colocar o nome lá. Por quê? Não é possível. Não é possível. É a semana toda aquele tormento, aquela coisa, então vou colocar para tia Eurípides ver o que é possível fazer. Ele coloca na caixinha. Mas já que vier você para colocar na caixinha, não pôs na caixinha, né? Vou aproveitar assistir a reunião para na hora da prece. A prece firme para lá, né? E na hora dos passes, falando de Eurípides, de mandar para lá as vibrações necessárias. E a gente vai, né? E aí daqui a pouco vem uma vez, vem duas, vem três, vem quatro, vem 10, vem 15 anos. Aí o atendente está vendo, fala assim, a família como vai? E a gente fala assim, eles são daquele jeito mesmo. Resolvemos a questão. Resolvemos a questão. Por que é que ele não fala do progresso? A família não é uma ideia genial de ter nosso progresso? E aí vamos voltar ao livro dos Espíritos. Questão 132. Essa questão é fundamental, mas é fundamental mesmo, é de todo dia. Quando Kardec dá para os espíritos qual o objetivo da encarnação, e quando ele usa o termo encarnação ali, ele está falando união do espírito com a matéria, né? Do princípio espiritual com o princípio material. Qual o objetivo? E esse objetivo tem que estar claro em nós, gente. Por que é que eu acordei hoje? Porque senão a gente acha que é para ligar a televisão e ver o noticiário todinho e começar a falar coisas que a gente não tem nada com isso, né? Hoje estava lá na atividade física. Aí daqui a pouco, uma companheira chegou e falou assim, e sabe da maior? Porque fulano, o casamento acabou, tipo, gente, 6h30 da manhã. A pessoa já sabia que fulano tinha acabado, que ele tinha encontrado uma traição, e que não sei o que, que tinha cancelado o jogo, que estava em depressão. Gente, agora eu pergunto, o que interessa isso? Interessa. Em que isso vai fazer o meu dia melhor? Que é logo no começo do dia, dependendo da minha alimentação, né? Os nutricionistas colocam a primeira alimentação é fundamental para o dia, né?
Só que não é só alimentação material, não. Essa alimentação fluídica também. Então eu já acordei meu dia, sabendo que cada no fulano está acabando, estou com a separação, fulano da depressão, tudo isso. Como é que vai ser o resto do meu dia? Que tipo de nutrição, de vibração eu vou levar com as pessoas que eu vou ter contato e nos locais que eu vou penetrar? E o que isso tem a ver? Eu vou poder ajudar alguma coisa, né? Sou advogada, né? Eu sou juiz, né, meu Deus? Eu vou lá resolver alguma questão, vou resolver uma questão na família. Gente, é isso. E às vezes eu passo o dia, olha, eu tive um período, umas férias aí, um tempo, em que eu, naquele dia de manhã, né, estava passando roupa e liguei a televisão. E fiquei vendo que de manhã, numa determinada hora, uma coisa triste, né? Uns programas esquisitos, falando lá de vida dos outros, coisa assim, né? E anunciando umas coisas esquisitíssimas. Aquela tal cinta que muda do manequim 48 para 38, né? Aquele não sei o quê, aquele negócio que te tem 100 quantas peças para tirar um suquinho, né? Um suquinho, né? Uma opção de peça, né? Aí imagina para depois lavar aquilo e o lugar que ocupa, né? E muita coisa, olha, muita coisa, né? Uma plástica de não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, que coisa esquisita, né? Que coisa esquisita, porque a gente sabe, né? O meu marido trabalha com publicidade, e sabe que o tempo, né, em TV é por segundos, né? É um segundo. Por isso que tem propaganda que só aparece assim, aquilo é dinheiro. Então, para a pessoa ficar, ter lá alguém, inclusive era o apresentador do programa, fazendo marketing daquilo, né? Eu vou dizer, como é que a pessoa tem dinheiro para manter uma propaganda dessa? Aí ele fala assim, é porque vende, entendeu? Mas vende? Como é que pode vender isso? Porque você vê o conteúdo? É falando da vida dos outros. Então, há pessoas que gostam muito disso. Se as pessoas gostam disso, automaticamente vão comprar essas coisas que não resolvem nada. Aí eu falei assim, então combina, né? Porque aí... Agora não. Agora tem um PhD para o obsessor, que é o BBB. O BBB, né? Pois é, né? Observa. Gente, isso aí eu tenho amigos da área de saúde, né? Da psicologia. E elas, esses profissionais, né? Falam, não tinha noção disso. A gente, às vezes, é bom contactar no social, a gente aprende, né? Quando acaba o BBB, o consultório fica assim. As pessoas fazem a síndrome do ninho vazio. São pessoas, né? Os aposentados ou tudo isso, né? Que alugam pay-per-view, né? Que acompanham na internet. Quando acaba aquilo, e aquilo habita a casa da pessoa 24 horas praticamente, né? O tempo que ela está acordada. Quando aquilo desliga, a pessoa entra no desespero, algumas até com ideias suicidas. Então, esses amigos, né, já tem assim, acabou de março, né, até mais ou menos novembro, eles têm uma clientela garantida 3, 4 vezes por semana na terapia. Até tem uma brincadeira que corre, claro que é brincadeira, tá, gente? A pessoa deve ter assim, isso aí, né, pelo menos dá dinheiro pra Globo e pra gente. É uma brincadeira, claro que são pessoas sérias. Mas observa só a coisa grave que é. A gente acha que é uma coisinha à toa, né? Mas tem todo um esquema atrás disso. Então, vende aquilo, né? A pessoa fica vendo, vende aquilo, porque ela vê coisas que não interessam a ela, mas que faz ela distrair. Distração que é perder tempo. E por que eu entro nessa? Porque eu não sei o significado da vida. Porque se eu souber, gente, essa página aqui hoje, ela é tão séria. Ela é tão séria porque a gente desperdiça recurso. E o maior recurso é o tempo. No livro Jesus do Lar, tem uma página maravilhosa que o título é O Talismã Divino. E que o discípulo chega a Jesus para perguntar, né? Alguma coisa que me proteja das doenças, alguma coisa que cure os meus males,
alguma coisa que me ajude a me relacionar melhor com o outro. E ele vai pedir, falando todas as dificuldades humanas. E aí Jesus falou assim, eu tenho a vida, Deus deu esse talismã. E ele, então qual é, mestre? Fala que eu tenho que fazer para adquirir. E ele fala assim, o talismã de vida é o tempo. Gente, é um talismã que está nas nossas mãos, talismã para fazer coisa boa, né? E a gente joga fora por quê? Porque a gente não sabe a finalidade da vida. Então vamos lá. Qual o objetivo da encarnação? Os espíritos respondem. Deus impõe a encarnação dos espíritos com a finalidade de fazê-los progredir. Gente, é só isso. A gente acordou hoje para ser melhor. E é uma palavra, a gente tem uma visão crítica, você sabe, né, que eu falo as coisas, né? A gente está ouvindo falar muito pouco em reforma íntima. Nosso movimento espírita, né? A gente fala uma porção de coisa, doutor, mas tem negócio, eu falo assim, reforma íntima, prece, passe, água fluidificada, parece que está ficando demodê, né? Mas são fundamentos espíritas. Então a reforma íntima é o objetivo. Quando o nosso Miguel falou aqui, né, da beleza da doutrina, não é pela beleza de ilustração intelectual, não, gente. É o que a doutrina está fazendo na vida da gente. Hoje mesmo, a Nurimar sabe disso, né? Ele falou aos companheiros, se meu filho estivesse encarnado, estaria fazendo hoje 28 anos. E alguém vai falar, mas vou para casa espírita, eu vou para onde? Eu vou para o shopping, né? Vou para o shopping, né? Vou ficar em casa assim, porque eu fazia um bolinho assim, de café da manhã assim. Gente, a doutrina ensina a gente como fazer, né? Então eu sei, né? O pai está lá no trabalho, a gente tem o trabalho, né? E a gente ofereceu o nosso dia de trabalho de hoje para ele. É o presente de aniversário, né? Quando estava encarnado, você oferece dons materiais, né? Quando você está desencarnado, você oferece atitudes do bem. Isso. E isso, alguém vai nos oferecer essa dádiva? É a doutrina espírita. E com consciência, não é fuga não, é com consciência. Com consciência. Né? É com certeza, é com provas que vão vindo para a gente. Então, esse conteúdo que a doutrina nos traz, ela tem que nos levar necessariamente a quê? A uma mudança de atitudes. Diante de nós mesmos e diante da vida. E isso é um progresso. Olha o que Emmanuel fala aqui, ó. Ele dá um roteiro maravilhoso, né? Desde o cuidado com a casa, o cuidado com a rua, o animal que às vezes eu pego e não cuido bem, né? A planta. É o cuidado que eu vou ter com as questões da vida. Então, ele a gente encarnou para progredir. E como é que eu progredo? Vamos lá de novo. 614. O que é a lei de Deus? Gente, nós temos que meditar nisso, porque a nossa relação com Deus é um tanto esquisita. É a relação com o pai, né? Na nossa civilização ocidental, né, cidade cristã, o pai é quem pune, é quem isso, é quem aquilo, né? É uma autoridade provedora, mas um tanto distante. Mas o nosso amado Mileco fez a pesquisa para saber qual é o pai que Jesus se referia. E dentre aqueles 82 nomes de Deus, né, Jesus usava o Abba, que é papaizinho. Então esse papaizinho que Jesus falou que se você pede, se o filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, você não dá uma serpente. Nem se pede um ovo da escorpião. Se a gente é imperfeito, dá boas dádivas ao filho, que dirá o Pai do céu? Então é o Pai que criou essa lei, a lei de Deus, a lei divina ou natural, que os Espíritos nos dizem. Essa lei é a única e perfeita para a felicidade do homem. Mostra-lhe, indica-lhe o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando ela se afasta. Olha que coisa boa, gente. Se Deus é o nosso papaizinho,
Ele só pode nos dar o que há de melhor. Essa consciência a doutrina nos traz. E o que é o de melhor? Qual é o nosso maior anseio? É a felicidade. Quando eu não estou desejando ser feliz, eu estou doente. Aí eu começo a me largar, né? Então a primeira coisa que eu vou descuidar é de mim mesmo, da minha saúde, né? Qualquer coisa serve, né? Aí fico na cama, durmo, né? Você se levanta, trabalho no trabalho, e aí vai ficando tudo sujo, tudo desorganizado, né? É isso, né? Eu não quero ser feliz. Agora, quando eu quero ser feliz, que é o anseio, eu me movimento. Às vezes até faço um movimento errado, porque a gente está aprendendo, né? Mas aquele movimento sempre é a felicidade. Quando a criatura faz o mal, ela crê, ela tem como valor que aquele mal vai trazer a felicidade para ela. Aí o que traz? A dor, né? Traz a dor, aí ela fala assim, então não deu certo, foi mal, tem que escolher outro caminho. Então, dentro desse conceito, o homem que viver dentro da lei de Deus será o homem feliz. E a gente não está falando viver totalmente não, hein? É viver minimamente, né? E a gente tem exemplos assim fantásticos no nosso dia a dia. O nosso Chico Xavier, hein? O nosso, pertinho aqui, Amazonas Verdes. Alguém fala assim, coitadinho do Amazonas, dá para falar isso? Não dá, né, gente? Porque a criatura passava pra gente a alegria de viver. Eu lembro que jovem, mais jovem, né? Numa daquelas caravanas que a gente ia, naquele dia, né? A gente estava lá com a mocidade, e aí no ano me perguntou assim, Deus, como está você? Aquele dia, Deus, como está você? Eu assim, Amazonas, não estou muito bem não, parece que está vindo uma gripe por aí. Aí não teve dúvida, né? Viveu o Evangelho, cantou, né? Falou as poesias lindamente e determinou cada grupinho lá para o seu setor de visita. Acabou a visita, a mesma coisa, aquele encerramento belíssimo, né? Que a gente saía de Curupati com uma alegria esfuziante, né? Cheguei em casa, dormi no outro dia, 6 horas da manhã, o telefone toca. Aí eu fui me atender, assim, né? Estava indo na época para a escola, e aí ele falou assim, Deusa, bom dia. Ai, Amazonas, o que houve? Como foi? Melhorou da gripe? Orei fortemente por você. Que vergonha, né? Naquele momento, a perna já não estava funcionando, ele já estava perdendo a visão, né? Um dos olhos já estava praticamente cego, tudo isso, observa. Mas naquela hora, quem é que estava mais doente, ele ou eu? Era eu. Era eu que estava cheia de recursos, me preocupando com uma gripe que ainda não tinha chegado e nem chegou, né? E ele que estava naquela condição, ele estava feliz porque ele estava seguindo a lei de Deus, né? Que é o amor a Deus por outras coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, né? E ele é uma prova de vivência do amor, até o contágio sem uma reclamação, pelo contrário, com muita alegria, por estar cumprindo a tarefa. E aí, a gente pode perguntar assim, Marquinhos, mas não é todo mundo que é feliz, não, tem umas pessoas aí. E se for perguntar, fazer uma enquete, se todo mundo está feliz, a criatura vai falar que não. Então, Paulo de Tarso, nosso amado Paulo, é um dos comentaristas da questão 1009 do Livro dos Espíritos, que é uma questão fantástica, gente, fantástica. Ela é tão importante que vários comentaristas, vários espíritos respondem a ela. E Paulo tem uma questão muito interessante quando ele diz assim, quem é o culpado? Quem é o pecador? É aquele que por um falso movimento da alma se desviou da lei, que tinha por objetivo o seu progresso, a sua felicidade. Então vamos lá.
A lei de Deus é para a gente ser feliz, né? Mas aí, quando a gente se afasta, surge uma coisa chamada dor. Quanto mais eu me afasto, mais dói, mais eu sou infeliz. E aí é porque Deus quer que eu fique assim, né? Eu estou sofrendo porque Deus quer, né? Ah, não é não, né? É assim, ó, porque eu me desviei. Por isso que quando alguém, eu pergunto, como é que vai você? Ah, tô indo como Deus quer. Eu falei assim, ah, então tá muito bem. Encosta aqui para pegar em mim. Porque, né? Tá com toda a felicidade, porque Deus quer a felicidade, gente. A lei é para a felicidade, mas eu sou livre para fabricar dor, para fabricar dificuldade. E aí, quando está doendo, embora Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diga que a dor faz desabrochar as potências da alma. Quem que me chama de potência da alma? O pensamento, a vontade, o amor, o sentido íntimo, tudo isso desabrocha quando está doendo. Mas eu pergunto, quem é que na hora que está doendo fala assim, dói mais, aprofunda a dor, porque eu quero que cresça, floresça, frutifique, germine. Quem faz isso? Ninguém, né? Na hora que está doendo, eu movo o mundo de fundo para resolver minha dor, não. E eu faço assim, como meu marido fala, porque a gente vai por ensaio e erro. E a casa espírita está nesse caminho aqui, né? Vamos ver se lá os espíritos dão um jeito na minha situação. Dificilmente eu vou em linha reta. Aí eu resolvo a minha dor. Resolvi. Olha a beleza da lei. Eu estava aqui, caí aqui, levantei lá. Olha como eu andei. E o objetivo da vida qual é? Não é o progresso? Olha como eu progredi. Só, gente, que eu posso escolher como eu quero progredir, como eu quero adquirir experiência. Porque aqui eu posso falar assim, quando eu resolvo a dor, ah, meu Deus, se naquele tempo eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria sofrido tanto, né? Adquirir, amadurecer uma experiência. Mas eu posso adquirir também pela observação. Os espíritos nos dizem que a gente tem vida moral. O que é vida moral, gente? É a capacidade de conhecer, é a capacidade de observar, é a capacidade de concluir. Então eu posso aprender com a experiência do próximo, né? Eu não preciso doer em mim, mas para eu aprender com a experiência do próximo, eu vou ter que ter uma coisa chamada solidariedade. Se eu ficar fechadinha, olhando para o meu umbigo, eu não aprendo não. Eu posso até viver com o próximo do meu lado, mas eu vou ignorar, vou criar aquela parede entre eu e ele, e aí a gente não cresce, a gente não aprende, é uma pena muito grande isso. Por que você está falando isso? Porque Kardec pergunta aos espíritos, o que haveria, qual seria a consequência do relaxamento dos laços de família? E ele fala, uma recrudescência, quer dizer, uma efervescência do egoísmo. Então a gente já vai começando a concluir que o homem tem vida moral, né? E os laços de família vão nos ajudar a trabalhar o quê? O egoísmo. É isso. Eu vou começar a ter dedicação pelo outro que está ali, né? No meu meio. Vou começar a aprender. Para quê? Para que mais tarde eu entenda a ideia da família universal. É um treinamento para que mais tarde eu perceba que Deus é meu Pai. Se Deus é meu Pai, qualquer um é meu irmão. Eu não sou melhor que o outro, nem a minha família é melhor que a família das outras, não. A gente é feito do mesmo barro, né? Como a pessoa fala vulgarmente, né? O outro é igual e o outro merece. Aí a gente entende por que o professor Eurípides Bassanufo lutou pela causa social, porque aquilo
quê? Um colégio para todo mundo, com qualidade para todo mundo, né? Mas vocês lembram o treinamento? Você daqui todo mundo sabe tudo de origem, né? O treinamento dele fazer com os alunos para tomar conta de doente, né? Interessante, né? Aí, ó. Olha a criação da família. Quer dizer, o desenvolvimento intelectual corria paralelamente com o desenvolvimento do sentimento, priorizando isso aqui, gente, essa questão da vida moral. Então, aqueles alunos lá do Colégio Allan Kardec já começavam a ter uma noção de família universal, já tinha um treinamento. E naquela vivência ali da escola, eles levavam para onde? Para as próprias famílias, né? Porque imagina a criança chegar aí, olha mãe, hoje eu fiquei tomando conta de um doente lá, um paciente, que era ruim da ideia, né? Mas lá, com o tio Euripides, aquela coisa toda, a pessoa ficava calminha, porque tinha reza, tinha a homeopatia para dar de hora em hora, e olha o aprendizado que a gente tem. E aí vamos lá, e na nossa família? É esse aprendizado, gente. A doutrina espírita vai nos dizendo que não há ligações fortuitas, por acaso. E a lei de Deus é tão boa que mesmo quando eu me precipito no relacionamento, mesmo assim, vai ser útil. Vai ser útil, eu vou aprender. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que ninguém que se desvincule do outro, né? Que lese o outro afetivamente, isso fica impune. Não é porque Deus vai punir, não. É porque a criatura vai sentir o reflexo desse rompimento fluídico. É como se fosse um curto-circuito, né? Se eu desligar aqui com calma, vai tudo bem, né? Mas se de repente eu dou um puxão, o que vai acontecer? Eu posso comprometer até todo o sistema elétrico da casa. Não é isso? Então esse cuidado, e isso não é pra gente ter culpa, mas aí, né? Não é isso não é pra ninguém ter culpa disso não. A gente, quando vive o extremo da ignorância, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que é melhor. Mas à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai vendo que o outro, ele não é um bonequinho em nossas mãos, né? A família não é para o outro nos fazer feliz. E como é que a gente acha que a gente é feliz? Quando o outro faz o que a gente quer. Egoísmo. E o egoísmo só é pequena, né? Porque será que tudo que eu faço, do jeito que eu faço é o melhor? A gente já está vendo que não é, né? Depois então chega no meio-dia para tarde e a gente vai descobrindo isso, né? Meu Deus do céu, tanta coisa, né? Tanta gente novinha fazendo tanta coisa muito melhor do que eu, que achava que sabia tanto, né? E aí observa, se eu troco com o novinho, eu cresço. Se eu cristalizo a minha vaidade, eu vou ter que reencarnar para ser novinho de novo, para aprender. Olha como é que eu estou perdendo tempo, olha o que a irmã divina. É essa troca, gente. E aí nesse livro, que eu gosto muito também, ai meu Deus do céu, tem que dar. Renovando atitudes, né? Tem uma lição que é o desapego familiar. E ele vem trazendo aquela questão de Jesus. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Todo aquele que faz a vontade de Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí ele vai dizendo que desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. É meio complicado, né? Mas a família nos leva a isso. O que eu posso, o que eu devo fazer, gente? Eu não posso viver a vida do outro por mais que eu ame. Eu não posso viver a vida do outro. E isso é uma dor muito grande para nós. Ah, mas eu sei que é o melhor. Eu sei que é o melhor para mim. Meu Deus, então você quer dizer que o outro está lá naquela complicação toda? E aquilo é bom para ele? Eu posso aprender pela observação, mas eu posso aprender pela dor. E a doutrina nos dá um conceito maravilhoso, né? Por mais profundo que seja o poço que alguém cai, a mão de Deus está lá embaixo. Não há ninguém, nenhum ser perdido no universo. Então,
a criatura às vezes escolhe cair. Ela escolhe cair. E Deus permite, a lei de Deus permite, porque é um aprendizado. Mas eu vou ficar de braços cruzados? Não. Eu vou estar na oração. Eu não vou desistir do outro. Mas eu não vou cobrar do outro o resultado que eu quero, porque o ele não pode dar. E muitas vezes na cobrança de resultado, ao invés de estimular, desestimula o outro. A criatura fica com muito medo de não corresponder à expectativa. Aí ela vai. E em que a doutrina me ajuda? Primeiro, somos espíritos imortais. Gente, imortais. Olha o bem grandinho. Por quê? Quer dizer que a gente não vai resolver a nossa problemática evolutiva numa única encarnação. Gente, somos reencarnacionistas. Somos reencarnacionistas. Vamos perceber se a gente está se agindo numa perfumaria, eu sempre falo isso, né? O trabalho do guia. O Mário vem aí na segunda-feira, né? O Mário fez um estudo na nossa cara, muito bom, sobre anjo guardião. E ele virou e falou assim, olha só, pelo que a gente já sabe, o anjo guardião não precisa ficar de plantão 24 horas, não. A gente já tem uma certa autonomia. Mas mesmo assim tem horas que a gente dá um trabalho danado, né? Já viram, gente? Como a gente às vezes custa fazer uma coisa, não vai na minha cabeça, não. E aí tudo bem, né? Aí aquela intuição, aí daqui a pouco, eu vou fazer. Aí você, puxa, se eu não fizesse aquilo, né? Aí é o anjo guardião lá insistindo, ó, com gente que estuda, com gente que já trabalha, com gente que já está procurando desenvolver a vida moral. E aqueles outros companheiros, gente, que ainda não estão nem pensando nisso. Existem companheiros assim, existem sim. E espíritos, às vezes, com uma questão até de uma selvageria, né? Que quando Kardec fala que aquele espetáculo da selvageria na civilização, aquele companheiro que não está adaptado ao exercício consciente, constante desta vida moral. O que vai fazer? Ele reencarnou para quê? Para aproveitar a ambiência do planeta. Vem a casa espírita para quê? Para aproveitar o ambiente da casa espírita. Vem naquela família para quê? Para ser impregnado pelos exemplos, das experiências que vão ficar marcados para ficar lá em céu e inferno. O bem jamais se perde. Agora, quando o outro vai usar esse bem que eu estou oferecendo, é livre-arbítrio dele. É livre-arbítrio dele. Meu filho, numa época que já estava ficando assim galinho, né? Tem uma época que vão ficando aquele galinho assim, assim. Aí uma vez ele falou assim, mãe, tem umas coisas assim, né? A senhora lê muito. E quem é que prova? Olha que foi criada a evangelização. Que não há o papel do médium, né? A cabeça do médium. A cabeça do médium é mensagem. Então, por exemplo, uma fantasia, alguma coisa assim, para argumentar alguma coisa, é que eu tinha falado algo que foi ao desagrado, né? E aí eu falei, olha, meu filho, boca de mãe é fogo, né? Quando você tiver uma grande dor, ou quando você desencarnar, você vai ter a certeza absoluta que jamais eu menti para você. Quando ele desencarnou, né? Uma primeira mensagem que veio através de um médico que não sabia disso, que não era do Leon Denis, foi falar assim, mãe, né? Mãe, você, eu quero agradecer a senhora por todas as verdades que a senhora me falou. Se eu, diz outra expressão, né? Se eu estou me dando bem na vida espiritual, é graças a isso. Certo? Então, algumas coisas, naquele momento reencarnado, aquilo ali, ó, entrou por aqui, saiu por ali, né? As coisas quando eu sou jovem, é assim mesmo, as coisas assim, né? Mas aquilo ficou. Quando ele pôde constatar a veracidade daquilo, aí o espírito dá um salto de qualidade. Então o que acontece? Que não pode haver, gente, espíritos imortais para o progresso, né? Então a gente está aqui para, através das leis, educação. Educação dos pais ou dos mais velhos,
e educação dos filhos ou dos familiares. Na verdade, a família, e aí está lá no livro do Rodolfo Caligari, da Vida e Família, né? Tem um capítulo que é Família, agência educadora por excelência. É isso, gente. E educadora de quem? A gente pensa que é só pai educando o filho, não, gente. A gente está aprendendo também. E é muito bom quando a gente joga assim, olha só, se eu estiver falando alguma coisa que vá contra a moral, que vá contra a lógica, conversa comigo. Conversa, porque a gente tem que ajudar uns aos outros a se melhorar. Então esse é o resultado da vida de família. O desapego que Jesus falou não é desleixo. Nos confunde, né? Ah, deixa pra lá, é na fase animal. Na fase nominal, a gente vai ter que cuidar sim. E a lição de hoje fala, se você tem compromisso, eu não vou nem falar quem ama, mas se você tem compromisso de crescimento, você há de velar pelo outro. Com os recursos do que você pode fazer. Do que você pode. Tem coisa que você não pode, mas tem coisa que você já pode. E aí, eu sei que a hora já acabou, só um minutinho só. Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevam, ele sofreu muito, né? No momento que a conversão, né? Depois que ele vai lá em Jerusalém, vai fazer um caminho e tudo, ele resolve voltar. Ele tem notícias através de um amigo do que aconteceu por causa da conversão dele, né? Então a mãe desencarnou, o pai estava doente, a irmã e o cunhado fugiram da localidade, da situação toda. Mas ele resolve rever a família, né? Ele precisava daquele conforto familiar. Então ele vai e procura o pai. E o pai o recebe, ele está muito acabado, né? Mas o pai o recebe com muita alegria, porque graças a Deus ele ficou curado daquela alucinação. E ele fala assim, não foi alucinação não, pai. E ele vai com muito cuidado, procurando ser verdadeiro com o pai, mas não feri-lo. Mas ele não podia falhar naquela verdade. E a conversa vai, o pai mexe com o sentimento dele. Olha só, gente, você não se sente, você não se sente desconfortável, né? A sua mãe desencarnou de desgosto, toda uma família estruturada, você como filho varão, eu trabalhei, fiz todo o empenho para que você fosse um orgulho da nossa casa, e você lança a vergonha, e ele vai falando, né? E ele fica naquela questão. Há um momento em que Paulo ele fala assim, pai, eu estou sem dinheiro, né? Eu estou passando necessidade, eu preciso de apoio. Paulo, ele vence o homem velho, né? Para falar aquilo, que é uma humilhação. E o pai fala assim, você escolhe, você vai ter tudo que você quiser. Ou Jesus ou eu. E aí Paulo fala, nós dois necessitamos do Cristo. E aí o pai fala, então você vai para fora dessa casa. E Paulo vai, né? Vai. E assim que ele sai, daqui a um pouquinho, veio um empregado e entrega um saco de dinheiro para ele. Quando o empregado entrega aquele saco de moeda, ele tem vontade de mandar devolver, né? Mas ele lembra de Jesus e ele fala assim, diga a meu pai que foi com grande alegria que eu recebi essa colaboração dele para minha indigência. Tem que dar uma palavra de carinho para o pai. Naquele dia ele percebe que está sozinho. Ele e a tarefa. Ele está sozinho no mundo. E ele dorme. E ele então dorme, né? E ele sonha com Estevão e Abigail. Ele sonha não, ele sai do corpo. E a toda ele fica emocionadíssimo. Ele quer falar, ele quer ter reação, uma emoção é muito grande. Mas ele, num determinado momento, ele começa a falar dos problemas que ele vai ter no relacionamento com aquela verdade nova e as pessoas com quem ele vai procurar que está. Então Abigail fala 4 verbos. Ama, trabalha,
espera e perdoa. Não é por acaso que a gente leu esse capítulo hoje do Paulo Estevam, gente. E essa é a lição para a nossa família. Que a gente ame, e o amar não é farinha, isso não, gente. A gente ame a oportunidade bendita que Deus está nos dando de crescer. Que a gente agarre com unha e dente, porque o Paizinho nos deu algo muito bom. Então ali eu estou aprendendo a renunciar, eu estou aprendendo a não ter muito obrigado, né? Eu estou aprendendo a ceder de mim mesmo para que o outro esteja bem. Isso é muito bom, porque eu estou largando, soltando as escamas das minhas imperfeições ali. Então ama, trabalha, porque família, se é uma oficina, a gente tem que trabalhar muito. E aí, como o irmão José fala nesse livro novinho, Pai, perdoa-lhes, está até na livraria aqui, ele diz, né, que quem é que vai se reconciliar? É aquele que tem mais entendimento, sendo o agressor ou o agredido. Olha que coisa interessante, né? Mesmo que eu tenha razão, sou eu que vou dar o primeiro passo, né? Então, ama, trabalha, espera. Eu tenho que ter esperança, gente, porque Deus não fez nada nem ninguém para não dar certo. Então a família é para dar certo. Esses espíritos imortais vão ser anjos. Nós somos projetos de anjos, sempre. Vamos esperar isso. E perdoa. Por quê? Porque quem está fazendo mal não sabe o que está fazendo. Ele acha que isso vai trazer a felicidade. Então que a gente no dia de hoje possa ficar com as expressões de Paulo no nosso coração. E que Jesus e Maria de Nazaré, essa falange de Eurípides, possa envolver os nossos lares, os nossos corações, as nossas famílias, para que a gente possa crescer, progredir e deixar uma marca de amor, uma marca de trabalho em cada coração que possa conviver conosco. Que Deus nos abençoe.